Você está assistindo um vídeo do canal? Fica ligado. Curta e se inscreva. Abram vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 e 13. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 12 e 13. E é muito fácil encontrar. É o último capítulo e o último livro da Bíblia, não é? Capítulo 22, versículos 12 e 13. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E quantos podem dizer amém sobre esta palavra? Glória a Deus. Meus amados, foi cantado um hino nesta noite: olhai para o Cordeiro de Deus. E o tema desta noite é Jesus, o Cordeiro de Deus. Meus amados, o maior propósito na vida de todo ser humano é conhecer o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Sem Jesus Cristo a vida não vale a pena. Sem Jesus, nenhum dos nossos planos e dos nossos projetos, eles trazem benefício para as nossas vidas, porque estar destituído da pessoa de Jesus Cristo é ter os nossos planos e os nossos projetos frustrados. Mas quando Jesus Cristo passa a ser o centro da nossa vida, todas as coisas caminham. Nós suplantamos todos os obstáculos e todas as intempéries da vida, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está conosco. E Ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Ele também disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você veio aqui nesta noite com o seu coração pesaroso, colocando diante de Deus problemas até mesmo insolúveis, saiba que você está aqui diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele é o Deus do impossível. Jesus diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deposite o seu problema diante do Senhor e você verá o que Ele vai fazer nesta noite. E quantos podem engrandecer e exaltar o nome dEle? Evangelho de João, capítulo 1, versículos 3 e 4 diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez sem a presença de Jesus. E o versículo 4 diz que nele estava a vida. A vida de todo ser humano, ela é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Um dado muito importante: todos os seres humanos, eles foram criados por causa da igreja. Eu vou repetir: todos os seres humanos foram criados por causa da igreja. Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Então, todos os seres humanos, eles foram criados para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Então, nós concluímos que a igreja do Senhor Jesus é a maior instituição da face da terra, porque todo o projeto da criação do mundo, todas as ordens criadas foram outorgadas por Deus por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías capítulo 41,
versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Isaías, capítulo 41, versículo 12. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor e o Santo de Israel. Mas alguém pode questionar, essa palavra de Deus é para o povo de Israel. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados de filhos por adoção. Então Jesus, ele nos elege como filhos, por conta de nós estarmos enxertados na oliveira que se chama Jesus Cristo. Então você mesmo não sendo um judeu e um israelita, você sendo zambujeiro, você foi enxertado na oliveira que se chama Jesus Cristo. E você agora come desta seiva. Essa seiva que Jesus, ele transmite, que é a própria vida. Por isso que João diz que ele é a própria vida, nele estava a vida. Agora, meus irmãos, algo muito interessante. O porquê a igreja é a maior instituição da face da terra e o porquê todos nós, seres humanos, fomos criados para glorificarem ao Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 20. Olha que interessante esta palavra. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então Jesus, ele foi morto numa eternidade passada, em algum momento da eternidade passada, quando nada existia, e ele foi morto antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Você faz parte de um projeto antes que o mundo inteiro fosse criado. Esse cordeiro, ele está aqui nesta noite. E ele foi morto antes da fundação do mundo. E quantos podem engrandecer e exaltar o nome dele? Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, Deus criou todas as coisas. Deus criou os céus e a terra. Mas em João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Esse verbo encarnado, ele estava com Deus e já era o cordeiro morto antes da fundação do mundo, antes que todas as coisas fossem criadas. E Paulo, ele corrobora este pensamento quando ele fala lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 15 a 20. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e pelo que, havendo feito por ele a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. E quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor? Glória a Deus. Alai, Chorinei, Kalamanai, Charanamanai. Ele reconciliou todas as coisas. Ele nos reconciliou com o Pai. Porque quando nós cremos no Filho, o Pai nos aceita. E quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor?
Glória a Deus. Então, meus amados, quando nós falamos de expiação de Cristo, expiação significa essa reconciliação de Deus com a humanidade caída através do seu Filho. Mas para que nós sejamos reconciliados com Deus, nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então Deus exige um posicionamento meu e seu. Deus exige uma posição minha e sua, e esta posição ela é fatídica. Ou é morte eterna, ou é vida eterna. E Deus está falando com você nesta noite. Escolha o caminho da vida, e quantos podem engrandecer e exaltar o nome dele? Glória a Deus! Mas, meus amados, o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Jesus veio para os que eram seus. Quem eram de Jesus? O povo de Israel, o povo judeu. Ele veio primeiro para a nação eleita. E os seus, a nação eleita, os israelitas, os judeus, não reconheceram Jesus como Messias. Então ele levantou apóstolos. Ele levantou o apóstolo Paulo para ser o doutor dos gentios, para pregar para os gentios. Porque a primazia no ministério de Jesus Cristo foi a pregação para os judeus. Mas como eles rejeitaram Jesus, ele então parte para os gentios, pregando este evangelho da salvação. E todos quanto creem no Senhor Jesus, passam a ser filhos de Deus. Você é filho de Deus, meu amado. Você está aqui nesta noite, você é filho, pode pedir para o Pai, que Ele vai te dar aquela bênção que tanto você almeja, e quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Então Jesus Cristo, Ele foi gerado. Para que Ele se encarnasse, Ele teve que ser gerado pelo Espírito Santo. Salmos capítulo 2, versículo 7, diz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Veja que a palavra gerado, ela não é criado. Jesus, ele não foi criado, ele sempre esteve com o Pai por toda a eternidade. Jesus, ele nunca teve início e ele nunca terá fim. Jesus, ele foi gerado para que ele fosse encarnado, para que ele assumisse o papel de ser humano, para que pudesse morrer pela minha e pela sua vida, para que através do seu sangue nós tivéssemos os nossos pecados perdoados e assim nós fôssemos filhos de Deus. Então, meus amados, isso é uma coisa tão importante, porque Paulo ele explica que Jesus ele é o segundo Adão. Adão ele não obedeceu a Deus. Adão ele não obedeceu ao Pai. Jesus ele teve que vir ao mundo fazer o papel de Adão. E o que diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 18? Romanos capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, através de Adão, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Jesus ele veio resgatar aquilo que foi perdido por Adão. Deus não tinha um projeto para que o homem morresse. Deus tinha um projeto de vida para todos os seres humanos. Adão ele desobedeceu a ordenança de Deus. E Jesus teve que vir para resgatar o projeto inicial de Deus no Éden. Por isso que em Jesus Cristo todos nós ressuscitaremos.
assim como ele ressuscitou. Jesus, ele não tem prazer no pecado. Jesus, ele não tem prazer no envelhecimento. Embora nós tenhamos que cuidar dos idosos, mas esse não foi o projeto inicial de Deus para nós. Então, nós concluímos que quando nós formos ressuscitados, nós seremos revestidos de incorruptibilidade e imortalidade, e nós não ressuscitaremos idosos. Não ressuscitaremos idosos, porque o envelhecimento, ele é fruto do pecado. O envelhecimento é fruto do pecado. O pecado adentrou a humanidade caída, e por isso que nós envelhecemos. Então, meu amado irmão, você pode guardar a sua fotografia com cerca de 35 anos de idade, porque é com essa idade que começa a ter um envelhecimento através das células mortas não se recomporem ao ponto de você não envelhecer. Então, com cerca de 33 e 35 anos, olha para essa foto, é essa foto que você vai ser ressuscitado. Ah, mas pastor, eu não gosto da minha fisionomia. Passa a gostar, porque você não vai mudar de fisionomia. Jesus nos fez assim para toda a eternidade. Passa a gostar de você, meu amado irmão. Porque Jesus, ele te fez para a sua glória e o seu louvor, e quantos podem engrandecer e exaltar o nome dele. Então Jesus, ele resgatou a humanidade. Ele saiu do trono da glória para que pudesse oferecer essa salvação para mim e para a sua vida. E Paulo, ele destaca isso em Filipenses capítulo 2, 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome dele? Glória a Deus, aleluia! Engrandecido e exaltado o nome do Senhor. Esse é o Jesus que a gente serve. Nome exaltado sobre todo nome. Esse é o Jesus. E nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o derradeiro. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher que esmaga a cabeça de Satanás. E quando Abraão foi levando seu filho Isaque no Monte Moriá para crucificá-lo, apontava, tipificava Jesus sendo entregue no alto do Gólgota, no Monte Caveira, sendo abandonado pelo Pai. Mas ele disse: está consumado, tetelestai. Toda a nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. Jesus, ele colocou a cédula de acusação que era contra a minha e a sua vida, e ele cravou na cruz do Calvário. Por isso que nós podemos engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jacó, ele luta com um anjo no val de Jaboque, aquele anjo era o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, ali lutando com Jacó, e ele mudou o nome de Jacó, usurpador e enganador, para Israel, que significa príncipe que luta com Deus e prevalece. Nós prevalecemos com Deus através da oração. Jacó, ele prevaleceu com Deus, porque ele orou e buscou ao Senhor em toda a madrugada. E Jesus falou: você venceu, Jacó. Seu passado está apagado. Eu mudo o seu caráter. Eu mudo a sua história. Você não vai se chamar mais Jacó. O seu nome agora é Israel, príncipe que luta com Deus e prevalece. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome dele? Na vida de José,
José teve o seu nome mudado para Zafenat Paneia, que significa Salvador do mundo. Então a vida de José tipifica a pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo significa o Salvador do mundo, escolhido e ungido. Jesus, ele foi escolhido para salvar a minha e a sua vida. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. E todos os utensílios do tabernáculo apontam para Jesus. O altar do holocausto fala da cruz do Calvário. A bacia com a água, a lavagem e a regeneração do Espírito Santo. A porta para a entrada no tabernáculo, Jesus é a porta das ovelhas. À direita, a mesa dos pães da proposição, com 12 pães, 2 fileiras de 6 pães, fala que Jesus é o pão da vida. À esquerda, o candelabro de ouro com as 7 lâmpadas, fala da perfeição de Jesus como a luz do mundo. O altar do incenso, Jesus é o nosso único intercessor. E ali o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. O véu é a carne de Jesus que foi rasgada. E por que escarlata, vermelho? Porque o seu sangue foi derramado para que eu e você fôssemos salvos. E quantos podem engrandecer e exaltar o nome dele? O acesso agora estava liberado. Quando Jesus ele crucificou, nós temos acesso aos santos dos santos. E a arca do testemunho com propiciatório. E dentro da arca, o maná, Jesus é o pão da vida. As tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Jesus enxerta os 10 mandamentos no meu e no seu coração, para que nós façamos a vontade sob a égide, sob o governo do Espírito Santo. A vara de Arão florescida. Todo o ministério. Jesus chamou pastor José Wellington, pastor Laerte, todos os pastores, os obreiros. A vara de Arão florescida não foi chamada de homens, foi chamada do próprio Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus em Efésios 4:11, uns foram chamados para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres e doutores. É Jesus que chama para a obra da sua igreja. E quantos podem engrandecer e exaltar o nome dele? Glória a Deus. Mas, meus amados, em Números, Jesus, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta por excelência. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Josué também, ele é o fio de escarlata na janela de Raabe, para salvar a vida dela e da sua família. Jesus está salvando a sua família hoje, nesta noite. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome dele? Glória a Deus, engrandecido e exaltado o nome do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, ele é o parente divino e remidor. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, ele é o rei prometido, ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, como diz lá em Apocalipse capítulo 19 e 16, na sua coxa escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. E quantos podem engrandecer e exaltar o nome dele? Em Esdras, ele é a restauração da lei. Em Neemias, ele é a restauração dos muros. Em Esther, ele é o bastão real estendido para libertar o seu povo, que estava fadado ao extermínio. Ele é aquele que está libertando a minha e a sua vida. Quantos podem engrandecer e exaltar o seu nome? Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive eternamente. Em Salmos, ele é o nosso sumo pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus personificada. Em Eclesiastes, ele é o criador do tempo. Em Cantares de Salomão, ele é o noivo que está aguardando a noiva no arrebatamento. E quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Mas, meus amados, não para por aí. Em Isaías, ele é o Emanuel, Deus conosco. Mas ele também é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz.
Em Jeremias, ele é o renovo justo. Em Ezequiel, ele é aquele homem com semelhança de fogo, assentado no trono, com aparência e semelhança de safira. Em Daniel, no capítulo 2, ele é a pedra que esmiuça a estátua de Nabucodonosor. Em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14, ele é aquele que é colocado diante do ancião de dias. Ele é o Filho do homem, o Messias, onde todo o poder é dado para ele nos céus e na terra. E quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo? Mas meus amados irmãos, nos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, ele é o Messias prometido. Em Oséias capítulo 6, versículo 12, ele é aquele que nos ressuscitará ao terceiro dia. Em Miqueias 5:2, ele é aquele que nasce em Belém. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o servo dos gentios. Em Lucas, ele é o salvador do mundo. Em João, ele é o verbo encarnado. Em Atos, ele é o Cristo ressurreto e adorado. Nas epístolas, ele é a cabeça da igreja. Em Apocalipse, ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ele é o primeiro. Ele é o derradeiro. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a resplandecente estrela da manhã. E quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus? Porque Ele está aqui nesta noite. Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é aquele que nos ajuda nos momentos de maiores dificuldades. Ele é o Senhor que morreu pela minha, sua e pela sua vida. E quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor? Glória a Deus. Então nós vemos em toda a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o princípio e Ele é o fim. Assim como Jesus chamou Abraão, Jesus chamou apóstolos. E assim como Jesus chamou apóstolos, Ele chamou servos. E mesmo aqueles que não têm uma função eclesiástica, Jesus, Ele te comissionou. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Você foi chamado, evangeliza o seu vizinho, fala desta palavra para o seu parente, fala desta palavra do Senhor Jesus Cristo para aquele que está na sua empresa, para aquele que está realizando um curso ali numa universidade, numa escola. Fale de Jesus Cristo, porque Ele é o alfa e porque Ele é o ômega. E quantos podem engrandecer e exaltar o nome dEle? Jesus Cristo, então, Ele tem uma missão na minha e na sua vida. E essa missão que Ele tem é fazer enxertar cada vez mais a palavra do Senhor, para que nós, corroborados pelo Espírito Santo, possamos dar frutos. E quais são esses frutos? Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala de 9 facetas do fruto do Espírito. E podemos destacar aqui em 3 grupos. O primeiro grupo, relacionamento homem e Deus. Amor, alegria e paz. Quando nós temos um relacionamento frutífero com o Senhor Jesus Cristo, nós temos amor, alegria e paz, independentemente das dificuldades e circunstâncias. Mas, meus amados, quando Jesus Cristo faz uma obra na vida do homem e através do Espírito, Ele transforma e regenera, além de nós termos esse relacionamento com Deus, obviamente tendo amor, alegria e paz, nós temos bondade, benignidade e longanimidade. Qual é a diferença de bondade e benignidade? Bondade é você fazer o bem. Benignidade é você desejar o bem. Então não adianta somente nós fazermos o bem. Nós devemos desejar o bem para os nossos semelhantes. Glória a Deus. E longanimidade é a paciência exacerbada. Seja paciente,
com aquele que às vezes pisa no seu pé, com aquele que fala uma palavra que você não gosta tanto. Seja paciente com ele, porque é o Espírito Santo que está introjetando o caráter de Deus na sua vida, para que você seja longânimo. Mas não para por aí, meus amados. O fruto do Espírito, nas suas facetas, existem 3, que é o nosso relacionamento intrapessoal conosco mesmo: fidelidade, domínio próprio e mansidão. Seja fiel com o Senhor. Tenha domínio próprio e seja manso. Ah, mas pastor, é difícil. É difícil para todo mundo. Até nós pastores é uma luta danada, né? Da carne e o espírito. E constantemente nós temos que buscar o Senhor Jesus em oração, lendo a palavra, para que Ele possa fazer uma limpeza na nossa vida, na nossa alma, no nosso coração. Porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele quer santidade, corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome dele? Meus amados, Jesus, Ele é o alfa e o ômega. Para encerrar esta mensagem, Jesus, Ele conhece toda a sua trajetória e toda a sua história. Não adianta você fugir do Senhor. Ele te pegou nesta noite. Jesus, Ele marcou um encontro com você nesta noite. Ele conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Ele é o alfa e o ômega. Não tem como você correr de Jesus. Ele conhece toda a sua história. Ele perscruta todo o âmago do seu coração e os seus pensamentos. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela faz esse trabalho. E o que você precisa fazer nesta noite? Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, se renda ao Senhor Jesus Cristo quando o convite for colocado em pauta aqui depois desta palavra. Não adianta você fugir do Senhor Jesus. E você que está ouvindo esta palavra nas redes sociais, Jesus quer que você tenha um posicionamento com Ele. Porque ou é morte ou é vida. Você foi criado para glorificá-lo. Então não corra do Senhor Jesus Cristo. Se renda a Ele. E Ele vai mudar toda a sua trajetória e toda a sua vida. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.